Depois de amanhã, no dia 10 de dezembro de 2008, é o aniversário dos 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. De hoje a domingo, a TV Cultura tem uma programação especial. Documentários, filmes, debates e reportagens. Tudo para marcar a data e discutir um dos temas mais importantes e urgentes para a humanidade. A declaração, com 30 artigos, determina que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e em direito. Só que nestes 60 anos não faltaram exemplos de desrespeito ao princípio das Nações Unidas, o que ainda provoca em todo o mundo movimentos sociais em busca da igualdade de direitos. Abrindo nossa programação especial pelos 60 anos da Declaração dos Direitos Humanos, o Roda Viva entrevista hoje o cientista político Paulo Vanucchi, que é ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Daqui a 30 segundos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela ONU há 60 anos, foi um marco na história, mas ainda está longe de atingir boa parte de suas metas. 10 de dezembro de 1948, 3 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial e o começo da Guerra Fria. É nesse contexto que a Organização das Nações Unidas adota e proclama a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Países capitalistas de um lado e comunistas do outro acirraram as disputas e travaram batalhas diplomáticas tensas para definir o texto e as diretrizes da declaração. A então União Soviética considerou o texto final da declaração insatisfatório, recusou participar da votação e convocou outras nações a segui-la. Do outro lado, a presidente da Comissão de Direitos Humanos, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, proclamou os países a darem o que ela chamou de contribuição à espécie humana. Ela venceu a disputa e a declaração foi aprovada por unanimidade entre as 48 nações que votaram. Em seus 30 artigos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos defende que as pessoas nasçam livres e iguais em dignidade e direitos. Desde a sua aprovação, o documento tem sido colocado à prova em várias regiões do mundo, com segregação, genocídios, torturas, prisões ilegais, conflitos internacionais, trabalho infantil e exploração, intolerância religiosa e pobreza. No Brasil, o último levantamento apresentado pelo Relatório Nacional sobre Direitos Humanos no país apontou violações contra os direitos de crianças, jovens e idosos, além de minorias, como homossexuais, índios e negros. O alto número de homicídios, a superlotação de presídios e os conflitos no campo também foram lembrados no estudo. O ministro Paulo de Tarso Vanucchi nasceu na cidade paulista de São Joaquim da Barra, 1 ano e meio depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Chegou a cursar medicina no final da década de 60, em plena ditadura militar, onde iniciou sua militância política, na época clandestina, no movimento estudantil. 2 anos após entrar na faculdade, trocou a área biológica pelas humanas. Formou-se em jornalismo e depois fez mestrado em ciências políticas na USP. Foi preso durante o regime militar e trabalhou com assessoria política para entidades sociais e para a direção nacional do PT até 2005, quando assumiu a Secretaria Especial dos Direitos Humanos. O ministro Paulo Vanucchi defende que o avanço nos direitos humanos passa por ações do governo federal, estados, poderes legislativo e judiciário e pela sociedade civil. Para entrevistar o ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, Paulo Vanucchi, a gente convidou Gilberto Nascimento, que é editor da revista Carta Capital, Oscar Vilhena, professor da Escola de Direito da Getúlio Vargas e diretor jurídico da Conectas, Organização Internacional de Defesa dos Direitos Humanos,
Glenda Mesaroba, cientista política e pesquisadora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, e Mário César Carvalho, repórter especial da Folha de São Paulo. A Luísa Moraes, aqui da TV Cultura, é a porta-voz dos nossos telespectadores. Mande suas perguntas. O telefone é 11 3677 1310 ou então pelo nosso site tvcultura.com.br/Roda Viva. E ele, o cartunista Paulo Caruso, também está aqui e vai desenhando durante o programa. 3 usuários do comunicador Twitter, que permite a troca de pequenas mensagens por celular e e-mail, acompanham o nosso programa pondo na internet observações sobre a entrevista. Para ver o que eles escrevem, é só entrar nos endereços que você viu aí na tela. O Roda Viva também está no Twitter. Para seguir a gente, é só clicar follow no endereço twitter.com/rodaviva. Boa noite, ministro Paulo Vanucchi. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite e parabéns à TV Cultura por essa semana inteira de matérias. É importante, né? Ministro, acho que a primeira pergunta é inescapável. O Brasil se pergunta quando a sociedade vai ter uma resposta para a responsabilidade ou não dos torturadores durante a ditadura. A lei da anistia vale ou não vale? A sua posição é pública. Agora, o próprio governo está dividido. Quanto tempo mais a gente vai esperar para saber se isso vai, se as pessoas vão ser responsabilizadas ou não? Lilian, o Roda Viva, neste dia de hoje, abre a primeira oportunidade de um debate um pouco mais calmo, com explicação sobre a visão no conjunto. As matérias que têm saído, às vezes, simplificam. O tema do direito à memória e à verdade, ele está muito fortemente inserido na ideia de que um povo que não tem memória, ele não tem alma. Nós estamos celebrando, além dos 60 anos da Declaração Universal, 20 anos de reconstrução democrática. E essa reconstrução democrática, ela é tanto mais segura, consistente, quanto mais capacidade o país demonstrar de que ele não tem medo de conhecer a si mesmo. A sua herança distante, o passado do genocídio indígena, o escravismo, 3 séculos e meio em que os africanos e seus descendentes eram submetidos a torturas como instrumento de disciplina. O pelourinho é o nome do instrumento de tortura e ficou no bairro mais elegante de Salvador hoje, e as 2 ditaduras do século XX, a mais recente, com questões abertas importantíssimas. Primeira delas, 140 brasileiros e brasileiras que foram mortos, vítimas da repressão política da ditadura militar. As famílias não tiveram ainda reconhecido esse direito milenar, sagrado, histórico, antropológico, de prantear os seus mortos e dar sepultura digna, poder visitar no dia de finados, no Natal, no aniversário. A introdução do livro Direito à Memória e à Verdade, que nós lançamos em agosto do ano passado, diz: os povos mais sanguinários da história da humanidade faziam curtas tréguas nas batalhas para troca de cadáveres. E o Brasil não pode dar por encerrado um assunto que não resolveu questões como essa. Segunda coisa, há a questão de deixar claro e firmado que existiu um processo de violência em que pessoas morreram sob tortura. Aqui na TV Cultura é importante lembrar, Vladimir Herzog, ele era diretor de jornalismo, ele não era um perigo ao regime, ele foi procurado pelo DOI-CODE, que não o levou preso, ele se prontificou a se apresentar voluntariamente na manhã seguinte. Posso fazer um parênteses? Enquanto me dava aula na faculdade de jornalismo de rádio. Professor seu e professor de muitos bons jornalistas de hoje. Ele se apresentou e no final do dia ele estava morto sob tortura. Há uma ação do Ministério Público Federal de São Paulo contra 2 comandantes do DOI-CODE e contra o comandante do período 25 de outubro de 75, a morte de Herzog. Ele acaba de apresentar a defesa dizendo que Vladimir Herzog cometeu suicídio, que ele não morreu sob tortura. Então,
Esse tipo de coisa o país não pode deixar como resolvido, colocar uma pedra, recalcar, porque o que é recalcado volta e volta da pior maneira. Volta, por exemplo, na forma da tortura, que segue existindo. Neste momento não é dirigida a opositores políticos, nós temos 20 anos de democracia, o lado bom dos avanços dos direitos humanos está aí, mas como não há uma cultura de investigação, responsabilização, punição, o agente do Estado acha que ele pode seguir desrespeitando a lei. Então o debate tem de ser feito, e tem de ser feito com serenidade, sem retorno ao passado e também sem revanchismo, sem nenhum espírito de vingança, pena de talião, olho por olho. O país precisa conhecer a democracia é o regime da luz, da transparência. Mas, a ditadura é o regime das trevas. Mas, ministro, o senhor mesmo disse, faz mais de 30 anos, essa resposta ainda não chegou. Voltando à minha pergunta, quando a sociedade brasileira, quando o senhor, como ministro dos Direitos Humanos, poderá dar essa resposta à sociedade brasileira? Bom, eu acho que uma semana densa de discussão como essa, o jornal Estado de São Paulo, no domingo, fez no caderno especial muito importante sobre o Ato 5, que também, no próximo sábado, completa 40 anos, e com 2, 3 páginas de revelações inéditas sobre o desaparecimento de Ana Rosa Kuczynski, irmã do jornalista Bernardo Kuczynski, sobre Sônia Maria Edgar Angel Jones, filha de um coronel do Exército, e mais Wilson Silva, e mais Ulana. E essas revelações os jornalistas vão obtendo, alguns pesquisadores vão obtendo. Então, por que não formalizar isso? E formalizando esse conhecimento, através de uma comissão de verdade e reconciliação, qualquer que seja o nome que se invente, o país ele poderá, então, dar a página por virada, não no sentido de esquecimento, é de não esquecer jamais, para não deixar acontecer de novo. E levando em conta que nesses 20 anos também as Forças Armadas, elas evoluem, elas estão hoje em missões, que são missões de paz, no Haiti, por exemplo, elas estão em missões que são de direitos humanos, elas estão no resgate às vítimas de Santa Catarina, então não é possível aceitar a ideia de que haja uma interpelação às Forças Armadas. A interpelação é um conjunto muito específico de pessoas que torturaram quando as leis do regime militar em nenhum momento autorizaram tortura e as duas constituições de 67 e de 69, as duas reiteram que o Estado é responsável pela integridade física dos presos. E dessa forma, o governo e a União não são os responsáveis pelas torturas e pelos assassinatos que ocorreram? O Estado brasileiro, sim. Estado é diferente de governo. O Estado é a estrutura permanente e os governos mudam. No caso, a mudança de governo é muito importante, porque a diferença entre o Estado ditatorial, um regime militar de exceção, e o Estado democrático, que é o que o Brasil está construindo nos últimos 20 anos. Nesse sentido, o Estado tem responsabilidade e o governo atual, ele precisa de levar adiante tarefas de investigação, como a Secretaria Especial dos Direitos Humanos segue levando adiante. O senhor não concorda com a decisão do Ministério Público de responsabilizar o governo? Porque a ação do Ministério Público responsabiliza a União, consequentemente o governo e o atual governo. Também. A ação do Ministério Público, ela tem uma abordagem que é a de responsabilizar 2 comandantes do principal centro de tortura daqui, que foi o DOI-CODE, e também a União por omissão. Então, nesse território da omissão da União, eu considero que o tema é um tema discutível. Ele é polêmico. Houve uma lei 9.140, em que os representantes do povo no Legislativo votaram e, portanto, nesse sentido, eles também, em tese, poderiam ser responsabilizados por terem votado uma lei que não poderiam votar. Então, se colocou para a Secretaria dos Direitos Humanos uma situação difícil e, depois de muita análise, nós nos manifestamos no governo defendendo a alternativa que o Ministério Público Federal de São Paulo abriu, que era a União deixar de ser ré se assumisse a parte ativa propositiva da ação. Defendi isso junto
ao ministro da Defesa, ao ministro da AGU, e depois me surpreendi com o encaminhamento que a AGU deu, mas veja bem que eu não invadia o mérito, a atribuição da AGU, que cabe a ela a função de judicialmente responder, fazer a contestação em nome da União. O que eu discordei publicamente foi de 3 argumentos centrais que falavam sobre anistia, sobre os arquivos e que não cabia ao Ministério Público investigar a tortura como se a tortura fosse um problema só da vítima. O Ministério Público cuida de interesses difusos e coletivos. Então, evidentemente, esse encaminhamento, tecnicamente, ele desrespeita o trabalho que direitos humanos desenvolvem por determinação do presidente Lula. Ministro, a professora Glenda tem uma pergunta. Ministro, no começo dos anos 80, ou seja, no início da redemocratização, a sociedade argentina, vários autores trabalham com essa ideia, descobriu os benefícios da lei. Então, naquele momento, o judiciário argentino ele surge como um lugar onde os direitos dos cidadãos poderiam ser realizados e a retórica da lei ela aparece como um instrumento potencialmente mobilizante e subversivo. Isso não acontece no Brasil, né? No caso brasileiro, isso não aconteceu, especialmente em relação ao legado de violações em massa do regime militar, né? Aqui o que se percebe claramente é que 2 importantes instituições, o Judiciário e as Forças Armadas, permanecem à margem desse processo de acerto de contas. O que chama atenção é que parece que essas 2 instituições esqueceram que numa democracia todos os indivíduos são iguais perante a lei, com as mesmas obrigações e os mesmos direitos, né? E que todos respondem por seus atos. Então, a pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte: como tornar todas as instituições nacionais, as instituições brasileiras, e essas 2 em particular em relação a essa temática, mais permeáveis à promoção e ao respeito aos direitos humanos? Quer dizer, o caminho seria, por exemplo, passa pela educação dos operadores do direito e das Forças Armadas, dos novos integrantes das Forças Armadas. Como conseguir desenvolver esse potencial? Com certeza. Com a pergunta da Lina, nós entramos direto no debate aí mais acalorado do momento. Em algum momento temos que recuperar a visão geral dos direitos humanos, essa declaração, o que ela propõe para o mundo e para o Brasil. Então, a professora tem muita razão quando indaga e encaminha já a resposta no sentido de que a construção de uma consciência nacional que passe pelos juízes, pelas Forças Armadas, pelas polícias, pela mídia toda, do que sejam os direitos humanos, superando essa manipulação, direitos humanos é defesa de bandidos, é defesa de presos, que os adversários procuram reproduzir, é a aposta na educação universal em direitos humanos. Na pré-escola é preciso que a professora, quando for apartar uma briga, não simplesmente aparte crianças de 4 anos, mas já proponha que nunca em nossas vidas nós vamos resolver uma divergência, uma disputa pela violência. O maior batendo no menor, o homem batendo na mulher, o mais forte no mais fraco. Isso tem que passar todo o sistema de ensino na maneira de interdisciplinaridade. Direito tem de ter a disciplina de direitos humanos, a pós-graduação tem, as escolas de magistratura, as Forças Armadas. Eu fui ao Haiti 2 vezes este ano e no Haiti percebi que os 10.000 soldados brasileiros da Missão de Paz da ONU, isso é um fato histórico que o Brasil conhece pouco, eles já passaram por um curso. É um curso de 8 horas, é curto, mas eu tenho o curso, as aulas são em inglês e são o curso sobre direitos humanos. Isso tem que ser levado para todas as escolas de formação militar, para as academias de polícia, para universalizar, e isso demanda alguns anos. Então, quando que o Brasil vai equacionar? É no momento em que governos, o judiciário, em que o sistema de pensamento da universidade, o sistema de informação da mídia, formarem uma convicção, sim, de que a memória de um povo faz parte da construção do futuro do povo, não é espelho do retrovisor, não é voltar ao passado, é avançar bem. Não é muito preocupante que, nesse momento, as Forças Armadas, quando se coloca esse debate das violações em massa dos direitos humanos do regime militar, elas se coloquem à parte do... como se elas fossem uma instituição que não precisasse submeter ao Estado de Direito ou... Professor, é isso, não podem se colocar à parte, todos nós somos escravos da lei, é preciso que cada um compreenda isso. Eu penso que nas Forças Armadas já predomine
um pensamento arejado de compreensão do que é a Constituição, de que o presidente da República, eleito livremente pelo voto popular, ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Agora, volta e meia acontece uma ou outra manifestação que, na minha interpretação, corresponde a heranças. O novo não nasce do novo, o passado tem direitos. Então, esse passado está muito presente e essas manifestações, que são manifestações desconcertantes no Estado Democrático de Direito, um alto oficial não pode declarar que a política indigenista do governo é caótica, como aconteceu. Ministro. A Marinha não podia se manifestar no dia 20 de novembro, quando o presidente inaugurou a estátua de João Cândido, o líder da revolta da Chibata, imortalizado na música de Aldir Blanc, João Bosco. Naquele mesmo dia parecia que a Marinha expressava o seu descontentamento. Faz parte do aprendizado, isso tem que ser feito com diálogo e com essa compreensão de que na democracia cada um de nós tem de respeitar, ter orgulho das suas Forças Armadas. E para isso é importante que elas completem essa transição. Ministro, a gente vai fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o Roda Viva, que é acompanhado por 3 tuiteiros que estão pondo na internet os seus comentários sobre o programa. Rodrigo Savazone, que é jornalista, Hernani de Mantas, coordenador do Laboratório de Inclusão Digital e Educação Comunitária da Escola do Futuro, e Milton Jung, jornalista. A gente volta já já. Para esta semana, a TV Cultura preparou uma programação especial para discutir os direitos humanos no Brasil e no mundo em comemoração aos 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O programa recebe hoje, o Roda Viva recebe hoje, Paulo Vanucchi, ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Ministro, sem querer ser chata, e a gente tem muito assunto realmente, o senhor já falou até em escravidão, que é uma das coisas que nos preocupa demais, mas tentando só pela terceira vez que o senhor responda a minha primeira pergunta, eu vou tentar fazer ela de um outro ângulo. O senhor acha que no seu mandato o senhor vai conseguir dar essa resposta para a sociedade? Acho que sim. Eu repito, não sei se é a resposta desejável, a resposta ideal. Sim mas ou não? Uma resposta. Não sei, a resposta. Uma resposta. Isso. O presidente Lula, quando me convocou para o cargo, foi em dezembro de 2005, ele sabia que eu sou um assessor do presidente Lula desde 1980. Nossa relação é de muita amizade e a relação de um subordinado. Então, a convocação, eu não faria nenhuma condição, argumentava de algumas dificuldades profissionais, familiares e vocacionais para o cargo, e partiu dele a ideia de que eu quero que você assuma, porque não estou satisfeito com o problema dos desaparecidos, mortos e desaparecidos políticos, confio muito na sua capacidade de trabalhar isso, eu quero me reunir com as famílias, eu quero fazer um empenho, e já disse aos comandantes militares, ele, presidente, aos 3 comandantes anteriores, eu não sou responsável por essas violências, vocês não são. Não vamos passar a história como quem mandou pôr uma pedra sobre isso. Então, eu tenho esse compromisso, uma determinação do presidente. Então, a solução será o Estado demonstrar cabalmente o empenho em localizar os corpos. No Araguaia, aproximadamente metade dos 140, tem de ser feita uma diligência com colaboração de Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, presença da imprensa, presença dos familiares em todos os locais. Isso tem de ser feito nos próximos meses, porque há uma série de decisões judiciais pressionando nesse sentido. Há uma decisão de última instância da Justiça Federal, que já transitou em julgado, que dá um prazo de 120 dias para localizar os corpos. Esses 120 dias só não começou a contar ainda, porque há 1 ano e 2 meses não foi feita ainda a citação
A União, para que começa por alguma razão de funcionamento da Justiça Federal, eu não tenho ideia, não consigo explicar, nem sei dizer se isso é um procedimento normal, se a demora para a citação costuma ser de 1 ano ou mais do que 1 ano. Existe uma decisão que deve ser comunicada proximamente pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, em Washington. É o relatório de mérito, e isso certamente promoverá que a União, o governo Lula, determinará. E a apuração com participantes desse processo para saber das informações possíveis para devolução às famílias dos corpos, e a ministra Dilma coordenando um programa de abertura de arquivos que ela tem pronto e aguarda janeiro para não fazer agora, em dezembro, e ter a interrupção do final de ano. Ministro, com todo respeito ao passado, que, como o senhor se referiu no começo do programa, merece ser sempre lembrado e revisado, revisto, mas as perguntas que chegam aqui se referem a muitas questões que são atuais. E uma delas vem do Paulo Patrício de Jandaia, Goiânia, que diz o que tem sido feito para proteger os direitos das crianças em todo o Brasil. Aí ele cita a questão da exploração sexual, que agora há pouco, no intervalo, foi colocado dentro da campanha que a TV Cultura está fazendo. E a gente tem visto vários crimes praticados contra a criança que comoveram o país, especialmente esse ano. Não sei se tornaram mais visíveis, mas enfim. E a pergunta dele é o que se faz para coibir isso? Excelente pergunta, porque nos permite mostrar que direitos humanos não é só o tema do direito à memória e à verdade. É o tema também da proteção da criança, da pessoa com deficiência, assunto muito importante, dos idosos, segmentos vulneráveis. A criança, no Brasil, acaba de acontecer, acho que a imprensa não conseguiu registrar como devia, o maior evento mundial de combate à exploração sexual de crianças. Começou na Suécia em 96, com a rainha Silvia, que também é um pouco brasileira. O segundo foi em 2001, no Japão. Não havia país disposto, houve um pedido da Unicef, da rainha, ao presidente Lula que fizesse no Brasil. Havia o tema, o medo do estigma. Mas se o Brasil faz, é porque ele está confessando que é o país, o paraíso. Nos preparamos para 130 países, tivemos 170. Tivemos 3.400 pessoas, mesas entre judiciários, mesas entre universidades, mesas entre legislativos, mesas entre jornalistas do mundo inteiro, governos, polícias. O que vai particular, saiu o Pacto do Rio de Janeiro, que vai ser um documento que orienta os próximos 5 anos de ações. Na Indonésia, em Hong Kong, no Canadá, no Brasil, na África do Sul. E a sociedade sai melhor armada para isso. A proteção à criança tem que ser feita também num programa de abrigos, que a nossa Subsecretaria Nacional tem. É o Plano Nacional do Direito à Convivência Familiar e Comunitária. Os abrigos de criança, a criança que tem uma sentença judicial retirando o poder familiar, o antigo pátrio poder, a criança que tem brigas de família, às vezes violência, mortes, muitas vezes são recolhidas em depósitos, sem nenhum preparo específico. Então, é preciso transformar isso num sistema conforme os direitos humanos, que dê proteção, carinho, atendimento psicológico, inclusão educacional, acompanhando, se for o caso de adoção, ou até a maturidade, 18 anos. Nós temos um Disque 100, que nos últimos 3 anos, 100 de qualquer lugar do Brasil, ligação gratuita, qualquer problema com criança, de falta de escola até violência sexual contra a criança. Esse Disque 100, 3 anos atrás, quando eu cheguei, ele tinha uma rotina de 200 chamados. Em campanhas publicitárias, hoje nós estamos com 2.000 chamados dia, aproximadamente. Resultam em 10% de denúncias mesmo. Mas imediatamente esse Disque 100 repassa para a autoridade policial, judicial. Então o Brasil está construindo esse sistema, campanhas de televisão, publicitárias, a própria TV Cultura vão fazendo isso e o Brasil vai adquirindo uma consciência crescente para enfrentar melhor. Professor Oscar. Ministro, o senhor falou muito bem de que quando o passado não é bem administrado, ou quando nós não damos uma boa resposta ao passado, ele retorna. E uma das maneiras com qual ele tem retornado insistentemente nesses 20 anos é por intermédio da violência policial, da tortura, das eliminações. A Polícia do Rio de Janeiro, ano passado, matou mais de 1.200 pessoas, seja em conflitos, seja em situações desconhecidas.
Me parece que há um problema federativo aí. Né? As polícias estaduais são as principais responsáveis pelas violações e o governo federal responde face à comunidade internacional. Né? Recentemente aprovamos aí uma emenda importante, criando a federalização. Agora, de qualquer forma, nesses 20 anos, os governos federais foram normalmente dóceis em relação às violações que ocorrem em estados, especialmente em estados aliados. Qual é a ferramenta que vocês do governo federal têm para induzir políticas de direitos humanos, principalmente na área de segurança pública, e quando essas políticas falham, como reprimir a violação, que é sistemática e que é, em termos numéricos, muito maior do que tudo aquilo que se fez durante o regime militar? De acordo, professor, a verdade é que, neste momento, o Brasil ele tem o PRONASSE, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. O presidente foi agora, no Complexo do Alemão, inaugurar a presença de 450 policiais permanentemente para introduzir a ideia de policiamento comunitário. Porque a construção de uma polícia na democracia envolve o quê? Qualificação, preparação do policial, bons salários, formação em direitos humanos, priorizar a inteligência, investigação, prevenção, fazer o uso proporcional da força, quando houver irregularidade, pronta investigação, punição e aproximação da polícia da vida comunitária. Tem que ter uma reunião semanal. Segurança pública não é um problema só da polícia, é de todos nós. É também do juiz, é também do deputado, do governante, é também do jornalista, do professor universitário. E juntos, no Brasil, acredito que nós poderemos, a partir do PRONASSE, fazer essa experiência. O novo não nasce do novo, a velha polícia, essa formada na mentalidade, primeiro da escravidão e do genocídio, depois com a herança no período do mandonismo local, coronelismo, inchada e voto, o sargento Getúlio, do João Baldo, quer dizer, que todos conhecemos. Então, há hoje uma boa polícia nascendo. Esta semana eu fiz um evento com a Polícia Rodoviária Federal que foi emocionante. O diretor-geral, Dr. Derene, lançando Comissão de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal em todos os estados do Brasil. O que ela já faz conosco? O combate à exploração sexual de criança. Mapeou as rotas, agora vai fazer trabalhos de formação com policiais e de acompanhamento no combate à tortura. O Brasil tem, desde 7 de abril de 97, uma lei de combate à tortura, que o judiciário ainda utiliza muito pouco. A relação entre casos denunciados, formação de inquérito, formação de processo e condenações é uma rampa declinante que comprova como ainda não avançou a compreensão de que a punição é parte do processo preventivo, é parte da educação. Porque se eu educo e falo, olha, não torture, porque torturando o processo todo está viciado, além de ser uma violação dos direitos humanos, é o artigo 4º dessa declaração, ninguém será torturado ou submetido a tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Nós criamos uma relação em que a polícia, ela, em vez de combater o crime com a lei, ela combate com o crime. E se a polícia combate o crime com o crime, o que ocorre? Nasce identidade. E da identidade entre os dois, professor Oscar, o celular entra para dentro da cela para comandar o crime, o dinheiro do assalto vira moto ou lancha do policial corrupto, a arma apreendida no Comando Vermelho, pela polícia, na semana seguinte é apreendida no Amigos dos Amigos, é apreendida no 3º Comando, e isso tem de ser quebrado. O PRONASSE é a chance que o Brasil tem de realizar agora. Ministro, deixa eu só entrar numa questão concreta. Existe um plano dentro do governo federal de se criar unidades móveis, ao molde mais ou menos que existe de combate ao trabalho escravo, para combater tortura. Seriam unidades que visitariam presídios ou delegacias ou unidades de internação de menores em busca de relatos, e a partir desses relatos se coibiria ou se tentaria fazer algum tipo de política contra a tortura. Eu queria saber o seguinte, por que o governo federal não conseguiu tomar nenhuma medida concreta para coibir tortura contra preso comum? Mesmo nos casos que tem uma avalanche de indícios, esses casos acabam caindo na poeira da história. Vou citar 2 exemplos concretos muito recentes.
a morte de um garoto em Bauru, de 16 anos, que foi torturado com choque elétrico, barbaramente, até ser assassinado. E o caso de 3 rapazes aqui em Guarulhos, que confessaram um crime que tudo indica que não foram eles que cometeram, e eles têm relatos muito precisos de quem foram os torturadores, de como eles foram torturados, seja numa cachoeira em Guarulhos, seja dentro da delegacia com afogamento com saco plástico. Em síntese, por que é tão difícil criar alguma política prática para coibir tortura contra preso comum? Sim, a Constituição de 88, que completa 20 anos, ela faz uma repartição de atribuições nos 3 entes federados e a segurança pública é uma atribuição estadual. Então, a União, quando entra, e aí eu era assessor do presidente Lula lá no Instituto Cidadania, como fizemos segurança pública para o Brasil, o presidente eleito, o ministro Márcio Tomás Bastos, instituiu o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, que foi pouco a pouco se generalizando. O governo federal entra com recursos para a segurança pública nos estados em troca de ela aceitar regras. E agora o processo do PRONASSE é esse. O Brasil ele é aderente à Convenção da ONU contra a Tortura. A declaração de 48 ela foi se repartindo em tratados ao da criança, da mulher, do racismo, a um da tortura. Em dezembro de 2006, o Brasil terminou a tramitação do protocolo facultativo dessa Convenção da Tortura, que prevê a construção do mecanismo preventivo nacional que o senhor comparou ao Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho. É uma das ideias, para combater o trabalho escravo. Então, nós estamos emperrados ainda no problema dos cargos, porque precisaria de gerar 15 cargos que nós estamos lá negociando com Casa Civil para fazer o projeto, mandar para o Legislativo e aprovar, e criar um marco legal que deixe claro que, nos termos da adesão do Brasil ao Tratado da ONU, esse mecanismo preventivo nacional federal, ele terá direito de visitar, sem aviso prévio, qualquer unidade de segurança pública, que será estadual. Se nós formos fazer isso, eu tenho certeza que a maioria dos locais não vai deixar entrar hoje. Claro, vai responder que, olha, isso é uma atribuição estadual, Ministro, vocês não têm. Então, nós temos que criar um marco, então nós temos que passar pelo Legislativo, e só por isso que o mecanismo não está pronto até hoje. Existem 2 mecanismos hoje na Constituição. Um não é a responsabilidade do senhor, quer dizer, é a responsabilidade do Ministério Público Federal, junto com o Superior Tribunal de Justiça, que é a federalização. Isso está na emenda 45, e já foi provocado mais de uma vez, e em todas as vezes o Ministério Público Federal negou fogo. Né? Agora, tem um outro instrumento que a única pessoa que tentou foi o ex-ministro Miguel Reale Júnior, que caiu por causa disso, que foi a tentativa de intervenção no Estado do Espírito Santo. O que há de tão forte nos estados que eles impedem que o governo federal... Eu sempre me lembro no governo Kennedy da Guarda Nacional, não me lembro, não estava vivo lá, mas me lembro de um quadro maravilhoso, a Guarda Nacional levando as crianças negras para dentro da escola que tinha sido dessegregada. Ou seja, por que o governo federal brasileiro, e eu não falo aí de uma gestão, mas de todas as gestões depois da Constituição de 88, não foi capaz de dizer aos governos estaduais: acabou a festa, hoje existe uma Constituição clara e, se os senhores não cumprirem, é uma das possibilidades de intervenção. Onde é que amarra? É no Senado que amarra? Amarra no problema do Pacto Federativo, quer dizer, ele ainda não está atualizado aos avanços dos últimos 10 anos, um pouco mais, do chamado direito internacional dos direitos humanos, a compreensão de que o sistema legal brasileiro tem que estar subordinado a essa regra. Nem todos os juízes vão concordar com isso. Isso é uma Constituição, não precisamos nem ir para o Tratado. Pois é, o problema da Constituição é que muitas vezes ela não é levada em conta. E a sentença judicial sai desrespeitando e o sistema judicial não corrige isso. É verdade, o Estado, ele não são todos os estados, mas nós temos Rondônia, por exemplo, o episódio do presídio Urso Branco. Presídio com 100 mortos ao longo de 10 anos, falta água, há um momento em que todas as paredes entre celas estavam destruídas e as quadrilhas administrando o presídio. O Brasil está prestes a ser condenado no sistema da OEA por isso. Eu fui 2 vezes visitar o governador, trouxe o governador ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana que eu presido. Agora, termina no recurso máximo, pedir a intervenção federal. Solicitamos. Nesse caso,
conseguimos, o Procurador-Geral da República acaba de solicitar, faz um mês, ao Supremo que decrete intervenção federal em Rondônia para isso. Agora, sempre há o argumento de que a intervenção federal é um incidente muito grave na vida federativa, teria... Mas a violação é pior, então, né? Cai na questão da professora Glenda, que é a da educação em direitos humanos para criar um convencimento superior ao que nós temos hoje. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Nós vamos fazer um intervalo, lembrando que Memória do Roda Viva está disponível no nosso site, tvcultura.com.br/Roda Viva. Ali você pode pesquisar o conteúdo do nosso arquivo e também mandar e-mails para a gente, se quiser, claro. A gente volta já já. O convidado do Roda Viva esta noite é Paulo Vanucchi, ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. A entrevista abre a programação especial da TV Cultura de hoje a domingo, marcando os 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um documento com 30 artigos, assinado pelas Nações Unidas em 18 de dezembro de 1948, estabelecendo que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Ministro, eu confesso que a declaração tem 60 anos, mas a lei da abolição da escravatura tem 120 anos. Eu morro de vergonha de saber, como brasileira, que a gente não conseguiu nem abolir a escravidão, muito menos conseguir resgatar os direitos humanos. Você ainda tem escravidão no Brasil? E tem, né? O que a gente pode fazer, o que se pode fazer também a curtíssimo prazo, se não para ontem, para acabar com isso? Então, Lilian, duas coisas. O problema da escravidão está presente ainda na falta de igualdade entre as pessoas que são afrodescendentes e as outras. O presidente Lula, quando deu status ministerial à Secretaria de Direitos Humanos, também criou duas. Nós somos trigêmeos, políticas para a mulher e igualdade racial, a CEPIR. Com o trabalho quilombola, o trabalho de cotas, com todo o debate que isso gera na inclusão educacional. E, ao mesmo tempo, o trabalho escravo ele segue existindo em regiões, geralmente da Amazônia. Os estados mais importantes nesse momento são o Pará, o Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia. O Piauí, sobretudo, ele é um polo de recrutamento, onde as pessoas são atraídas pelo gato e são deslocadas para áreas onde não há um problema. O que é isso, ser atraída pelo gato? O gato ele é o intermediário que faz o aliciamento, é uma palavra muito consolidada, né, nessas regiões. Ele vem e contrata e promete um emprego oficial, legal. Mas como é que a sociedade tolera isso? Ela tolera e, quando combatemos, aparecem às vezes no próprio Senado, na Câmara dos Deputados, resistências. Inclusive há uma proposta de emenda constitucional, PEC 438, que nós consideramos, se ela for aprovada, e ela já foi aprovada no Senado, foi aprovada em primeiro turno na Câmara, falta votação em segundo turno. Eu já fiz 3, 4, 5 visitas à presidente da Casa. Mas a gente precisa de uma emenda constitucional para acabar com a escravidão? Pois é, precisaria de ter um convencimento geral. E eu tenho chamado o segmento empresarial à responsabilidade de que a denúncia contra o trabalho escravo não deve ficar, como é ainda, a cargo da Comissão Pastoral da Terra, de movimentos sociais. Devia ser o próprio empresariado rural tomar a iniciativa de fazer, porque esse trabalho escravo, mesmo que envolva 30 mil brasileiros ou 50, nos milhões de trabalhadores brasileiros, sujeita o Brasil a procedimentos internacionais, interpelação na Organização Mundial de Comércio. Podemos repetir com produtos importantes da pauta de exportação brasileira, soja, carne e outros. O que já aconteceu em episódios com a gripe aviária, com a febre aftosa.
Então, nesse sentido, o presidente Lula fez, em junho deste ano, o primeiro encontro que já houve no Brasil, e eu acho que no mundo, em que ele convocou presidentes de empresa para discutir direitos humanos. E um dos temas que nós levamos a debate foi trabalho escravo, com boas práticas. Mas, ministro, deixa eu falar uma coisinha. O governo aceita no Senado a chantagem dos que colocam empecilhos ao combate ao trabalho escravo. E o governo desmobilizou, de certa forma, o trabalho das unidades móveis. Isso quer dizer, no jogo político, o governo acaba cedendo, acaba fazendo o jogo desses chantagistas. Eu acho que aí tem que ser um pouco mais... a impressão que dá vendo de fora é que o governo tem um discurso forte nessa área, mas as práticas ainda são profundamente tímidas. Mário, olha, eu presido a CONATRAI, Comissão Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, que é um organismo colegiado, governo e representações da sociedade civil, com a OIT da ONU apoiando muito. O Grupo Especial de Fiscalização Móvel, ele nunca teve um momento com tantos recursos, os pedidos de fortalecimento de equipe, de instrumentos foram dados, fizeram uma autuação absolutamente recorde na Fazenda Pagriza, na Belém, Brasília, autuando 1.100 trabalhadores, que levou senadores a virem invadir o gabinete do ministro do Trabalho com o dedo em riste contra a atuação. Então, eu só quero discordar dessa leitura de que o governo desmobilizou. Pelo contrário, é o momento em que a cada ano o Brasil bate recordes espetaculares no enfrentamento do problema, quer dizer, o número de autuações, tudo isso. Nós acabamos de completar a segunda edição histórica do Plano Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. E dessa vez, quando já começa a declinar o número de denúncias, nós começamos a nos concentrar mais no processo de o que fazer com os resgatados, porque se o resgatado não tem um programa social, desde o Bolsa Família até a agricultura familiar e a reforma agrária, ele volta para a sua cidade no interior da Bahia, do Piauí, onde ele pode ser alvo de um novo recrutamento. A PEC, ela prevê a expropriação, como na questão da droga, a terra em que for autuada a produção de maconha, de o que seja, ela pode ser expropriada nos termos da lei brasileira hoje. Então, se agrega isso à visão de que onde for autuado o trabalho escravo. Há fortes resistências. Eu acredito que essa semana, que a comemoração dos 60 anos, a abordagem que a imprensa brasileira está fazendo do tema possa reforçar a sensibilidade dos parlamentares. E nesse caso da chantagem no Senado, quer dizer, o governo ele conta um pouco com a composição partidária de forças que o voto popular estabeleceu, né? Quer dizer, e tem que fazer isso, não tem como impor ao Legislativo a sua vontade. Ministro, a impressão que eu tenho dos e-mails que vem chegando aqui é de que a população tem uma compreensão de que a aplicação dos direitos humanos, há uma inversão aí dos papéis. Então vem a pergunta, por exemplo, do Luiz Antônio Aparecido de Santa Helena de Goiás, dizendo o seguinte: concordo que os direitos são para todos, por isso eu não acho que a nossa justiça está dando direito demais para os bandidos e o povo honesto, trabalhador, está ficando privado dos seus. É uma pergunta recorrente, nós escutamos muito. E aí tem uma outra questão também que é muito colocada aqui, que eu vou traduzir na pergunta do Hélio Alves dos Santos, de São Paulo, que pergunta o seguinte: no Brasil, os direitos são humanos? Ou seja, eles são aplicados para qualquer um? Bom, claro que tudo que existe em direitos humanos é sempre comparação com outros momentos. A comparação com o momento passado ela é positiva. O que os direitos humanos estabelecem? No primeiro artigo, livres, iguais em dignidade e direito nascem todos os seres humanos, e fala em igualdade, liberdade e fraternidade. Em seguida fala que ninguém será alvo de preconceito, discriminação, distinção. Depois vem o direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal. Depois vem a questão, ninguém vai ser escravo, ninguém vai ser torturado, e vai embora. Comparado com o 20º aniversário, que foi em dezembro de 68, o Brasil está melhor. Porque o presente de aniversário que foi dado quando completou 20 anos foi o ato 5. 3 dias depois, o regime militar se reuniu e decretou que estaria fechado o legislativo, a imprensa amordaçada, e quem insistisse em resistir ao regime ditatorial ia levar chumbo, os chamados anos de chumbo. Agora, a construção da igualdade no Brasil, ela ainda engatinha, ela tem a festejar que no governo atual, pela primeira vez o Brasil ouviu
o grito de Josué de Castro, aquele grande especialista mundial que o regime militar expulsou do Brasil e fez morrer no exílio, que era a maior autoridade mundial sobre a questão da fome. Ele falava, metade do mundo não dorme porque tem fome, a outra metade não dorme com medo da que tem fome. E só agora, só de 2003 para cá, o país entendeu que aplicar dinheiro, recursos públicos, para garantir comida a 40 milhões de pessoas, não é um problema assistencial, um problema populista como muitas vezes. É o primeiro elemento para que as pessoas possam ter energia para lutar pelos demais direitos. E com relação a outra questão onde é colocado que as pessoas têm a percepção de que os direitos se aplicam aos bandidos e não... Isso existe, é recorrente. Eu quero dizer que vamos divulgar essa semana ainda uma primeira pesquisa nacional que nós fizemos com a Criterion. Gustavo Venturi dirigiu, ele já foi um cara que dirigiu o Datafolha, tem várias pesquisas sobre mulher, sobre racismo, sobre juventude, sobre diversidade sexual. Agora fizemos uma nacional, estatisticamente significativa, pequenos, médios e grandes municípios, todas as regiões do Brasil, perguntando questões. E fizemos essa pergunta: direitos humanos é defesa de bandido, de preso? Eu esperava uma coisa de 50% de resposta por aí, que era grave. A resposta foi 20%. 20% dos brasileiros pensa assim. Eu fiquei feliz. Embora 20% responde que direitos humanos é a defesa de presos, de bandidos e não das pessoas honestas. Eu imaginava que esse percentual fosse pior. Agora, 20% ainda é gravíssimo, porque nós queremos e chegaremos lá a que isso seja 0%, que todos tenham na vida escolar. É um enorme avanço, né, ministro, em relação às pesquisas anteriores, né? Por exemplo, é um grande avanço. Uma pesquisa da Comissão de Justiça e Paz do final dos anos 80, onde era muito pior, quer dizer, é sinal de que nós evoluímos e que os outros... Os únicos dois temas, Oscar, que ficaram ainda confirmando essa visão, é a pena de morte, ainda um pouco mais de metade defendeu, e um pouco mais de metade defendeu a redução da maioridade penal. Nos demais, aparece direitos humanos com uma visão muito promissora, muito de que, olha, o país está melhorando, está despertando para isso. Ministro, o Oscar falou ali do começo dos anos 80, é o seguinte, desde o finalzinho da ditadura, que se fala em nova polícia, em direitos humanos na polícia, em cursos de formação, etc., se fala em nova FEBEM, e a gente vê sempre que todo mundo que entra com um discurso mais progressista, mais pró-direitos humanos, no comando de FEBEM, no comando de cadeia, no comando de polícia, não dura muito tempo e a coisa acaba sempre voltando mais ou menos ao mesmo ponto. Eu já cansei de fazer reportagens e matérias sobre os mesmos assuntos, e entra governo, sai governo, o discurso, o governo se mostra com posições coerentes, sérias e que a sociedade apoia, mas a prática, de repente, continua mesmo. E, repito, a questão da tortura nas delegacias, os assassinatos nos estados, como o Oscar colocou muito bem, como efetivamente muda-se isso? Gilberto, você é um especialista nisso, conhece bem, fez matérias. Agora, vamos ter claro que o fato de não termos atingido ainda o patamar desejável em que essas violências virem uma coisa residual, de vez em quando acontece um caso grave, houve alguém, e não como ainda é muito rotineiro, não deve nos levar a uma conclusão que nós não temos, no sentido de que se há ou não um avanço, no sentido de números melhorarem. Há números que pioram. Oscar Vilhena lembrou as mortes no Rio de Janeiro, que estão piorando. É 3 vezes o número de mortes no estado de São Paulo, que é um estado muito mais populoso do que o Rio. Então, isso, de fato, é um problema de um equívoco da visão que tem atualmente. Agora, eu tenho uma percepção que ela não é ingênua, otimista, poliana, mas eu vejo as polícias realizarem. A Senasp, Ricardo Balestreri coordena a Secretaria Nacional de Segurança Pública, programas de formação à distância, em que policiais fazem curso de direitos humanos aos milhares. Existe uma rede de pós-graduação em Segurança Pública e Direitos Humanos, que foi instituída no último ano de Márcio Tobás Bastos. Ele está com 19 universidades interligadas. Nós temos sementes sendo plantadas, os resultados demoram,
o passado continua muito presente, prova que as políticas de governo ainda são insuficientes. No governo Franco Montoro em São Paulo, 83, já teve início módulo de direitos humanos nas academias. Isso tem de ser reforçado, mas não dá para concluir que a situação ela está estabilizada. Também quando a consciência dos problemas aflora, começa a ter DISC, começa a ter ouvidorias de polícia, que não existiam, estão se generalizando. Também o volume de denúncias, naturalmente, tende a crescer, que não mostra necessariamente que a violência está piorando. Pode mostrar uma sociedade mais articulada para combater. Professora Glenda. O que o senhor considera hoje a mais grave, mais urgente questão de direitos humanos no Brasil, na sua avaliação, nesse rol de problemas? Eu acho que o mais grave, como conjuntural, explosivo, é o tema da segurança pública. Por que eu acho isso? Porque na construção, na resposta ao pessoal de Goiás, que já foram 2 de Goiás, a ideia de que segurança pública é direito humano. Está lá, no artigo 3º. Toda pessoa humana tem direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal. O direito de não ser assaltado, roubado, sequestrado, bala perdida, assassinado, tudo isso. Agora, nesse sentido, eu até na premiação de direitos humanos que nós temos agora, pelo 14º, eu pedi para a comissão julgadora, olha, vocês vão decidir, mas é muito importante premiar boas práticas da polícia. Nós estamos discutindo o tema Programa Nacional de Defesa dos Direitos Humanos de policiais, para quebrar esse preconceito de blocos que se opunham. Agora, isso não pode acontecer se o policial que tortura, que executa, o Brasil tem uma pena de morte extrajudicial que ela é aplicada diariamente, nós temos notícias assim. Então, se nesse sentido acontece sempre de impunidade, então hoje eu não sei bem, mas vinha a notícia de que aqueles militares do Exército, do Morro da Providência, teriam sido soltos. Eu não sei bem qual é a notícia, mas o chefe do grupo, Tenente Vinícius, o que ele fez? Ele abordou 3 jovens na manhã de um sábado, ele ficou em zigue-zague na viatura, no quartel Santo Cristo, o seu superior mandou que ele soltasse, ele não soltou, entregou para o crime organizado do Morro da Mineira. Um processo como esse não pode terminar em impunidade, porque se terminar em impunidade, daqui a pouco vem a notícia de que, olha, a justiça militar, a justiça comum impronunciou o Tenente Vinícius, então fica de novo a lição de impunidade. Então, nesse sentido, eu estou feliz que 2008 é o ano em que a gente faz um trabalho que, comparavelmente aos últimos anos, aflorou muito claramente. Essa revista, Direitos Humanos, número 1, que nós vamos lançar amanhã e fazer nos estados, que tem um conselho editorial formado com expoentes dos direitos humanos de várias origens, de várias posições, tenta trabalhar vários temas. Tem aqui uma bela entrevista do Augusto Boal, tem um ensaio fotográfico do Sebastião Salgado, tem matérias do Baltazar Garçom, do Marco Antônio, e tem uma do Ricardo Balestreri, enfocando um resumo da visão. Se nós vamos ser capazes ou não, eu não sei. Eu chamei o Pronace da grande chance que o Brasil tem, eu não vou dizer que nós temos certeza. Agora, esse trabalho, ele é um trabalho que está no caminho certo. Agora, ministro, nessas reuniões ministeriais que periodicamente acontecem em Brasília, o senhor falou que a questão da segurança pública é considerado, na sua avaliação, o principal problema mais urgente na temática dos direitos humanos. Essa questão é colocada? Como é que os demais ministros... Professora, hoje o presidente Lula presidiu um ato no Palácio do Planalto com o ministro Tarso Genro, em que foi convocada a primeira Conferência Nacional de Segurança Pública. Isso é muito importante. Conferência Nacional quer dizer, nós vamos chamar um evento que eu não sei se serão 2, 3 mil pessoas, com conferências estaduais, em que todos nós vamos discutir segurança pública, jornalistas, pesquisadores universitários, professores, policiais, para ter a visão abrangente que faltava ao Brasil. Ou seja, essa ideia de que eu subo o Morro do Alemão, qualquer outro morro, volto de lá com 19 mortos, e se for examinar, vai aparecer mortos que tem aquela coisa de bala na nuca, exame de balística mostrando trajetória descendente, é todo indício de execução sumária de alguém que estava rendido. Além do chamuscado de pólvora, que é típico de disparo a 10 centímetros de distância, que não é combate. A ideia que está mais do que clara de que a segurança pública, a polícia só pode fazer essas operações se ela fizer
e o Estado subir o morro para ficar junto na forma de escola, na forma de unidade de saúde, na forma de equipamentos de cultura, de esportes, porque se subir, fizer isso, de vez em quase sempre acaba morrendo uma criança. Essa semana passada teve mais uma criança de 8 anos que morre com essa situação de que a dor de uma mãe, a dor de uma mãe do povo com isso. Então, esse é o caminho errado que o Brasil tem de corrigir e a chance está dada que essa conferência ela seja o momento de representar também um marco de consciência nacional sobre isso. A gente vai fazer um intervalo e voltamos já já com a entrevista de hoje. Você acompanha hoje no Roda Viva a entrevista com Paulo Vanucchi, ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Ministro, a gente está começando o último bloco do nosso programa e eu queria que o senhor me desfizesse a impressão que o senhor me causou e que eu temo que seja também a de muitos telespectadores. Eu vou ter que confessar para o senhor que eu fiquei um pouquinho desanimada ao ouvi-lo até agora, porque eu tenho a impressão que o senhor fala, quando a gente pergunta, o senhor fala muito em discussão e menos em ação. Tem a discussão importante com a rainha Silvia da Suécia sobre exploração sexual infantil, agora vai ter uma discussão importante sobre segurança pública, da qual vão participar até jornalistas, mas assim, ação, o que o senhor tem para nos contar em matéria de ação a favor da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Lilian, a declaração, ela em 30 artigos, ela discorre sobre o direito à educação, à saúde, à moradia, ao trabalho, ao emprego, à proteção na invalidez. E o que o senhor tem para nos contar em matéria de ação? Você está querendo que eu dê uma resposta em um minuto de um leque de diversidade imensa. E as ações, elas estão na Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, no Mecanismo Preventivo Nacional de Combate à Tortura. Isso é a construção de ação. Os cursos que estão sendo dados de formação de policiais são ações. Agora, a ação do Ministério da Justiça, a ação do Ministério do Transporte, ela tem características diferentes da ação de direitos humanos, que é uma articulação interministerial e ela é federativa. A conversa nossa em Brasília não pode ser com o governador do estado e dizer: o senhor está desrespeitando a lei, isso é uma... Nós temos que fazer, governador, nós precisamos de conversar, os direitos humanos estão aqui, e muitos deles reagem à questão dos direitos humanos, revelando profundo desconhecimento do que se trate. Eu volto ao tema da formação, em que eu estudei na ECA, eu fiz jornalismo lá, e nós não tivemos cursos de direitos humanos lá. E os jornalistas não davam. Cada um de nós foi achar a maneira de fazer isso e acabou achando. Na hora que direitos humanos tiver uma universalização no sistema escolar, como disciplina à parte, ou então como integração interdisciplinar, nós vamos começar a construir um Brasil em que cada um dos profissionais conhece melhor. E as ações concretas, elas são setoriais. Um Disque 100, criança e adolescente, ele é de 2.000 chamados diários, o encaminhamento potencial de 200. Isso é ação, é colocar um órgão que não existia 5 anos atrás, ele existe, ele recebe e imediatamente dá sequência. Isso vai construindo diferença até começar a atingir patamar de que a violência declina, começa a estar sob controle. Em direitos humanos, o cenário é sempre esse. Nós temos avanços e temos a resistência das violências que ainda demonstram que as políticas públicas não atingiram o seu objetivo. Diga, Luiz. Tem uma pergunta que vai ao encontro disso, que o Antônio Carlos Drum, de São Paulo, coloca a seguinte questão. Recentemente, perdoem o francês, François Julien Le Monde defendeu que os direitos humanos são universalizantes e não universais. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu pesquisei aqui rapidamente, confesso que não conhecia, é um filósofo francês. Bom, aí precisava de ter um pouco mais de tempo de universalizante e não universais. Um tema ligado a isso, que aparece muito no trabalho da Conecta Direitos Humanos, que realiza um colóquio mundial muito importante, é de que há a preocupação de que vocês, europeus,
vieram para a África com a colonização, introduziram sistemas cruéis de violência, etc., mas também trazem para nós uma ideia de democracia e uma ideia de direitos humanos que nós teríamos que respeitar. Por exemplo, as mulheres não podem ter nenhum tipo de ablação clitórica para impedir o prazer. E há sociedades que defendem isso. Tribos eliminam crianças nascidas dependendo de sexo ou alguma má formação. Os direitos humanos não aceitam isso. Então, se coloca essa questão universal, universalizante, ou deixa espaço para o multiculturalismo. O tema é muito difícil, tem teóricos defendendo uma posição ou outra. Agora, evidentemente, essa ideia de universalizar os 30 pontos é criar um sistema mundial que, nesse patamar, com respeito às diversidades culturais, religiosas, ninguém pode torturar argumentando em ideias religiosas, que nenhum livro sagrado pode prever castigos. E quando existe isso, isso tem que ser levado na forma de um debate, de um conflito, não de guerra. Não vamos resolver isso pela guerra, porque a guerra ela gera só a reprodução do ódio. Ministro, eu queria retomar a questão que o senhor estava tratando, da questão da relação do governo federal com os estados, o pacto federativo. O senhor diz que o governo tem poucos elementos aí, mas existe um consenso entre os pesquisadores da área de segurança pública de que o governo federal não deveria dar recurso para estados que não combatem a tortura e que não combatem a execução sumária. Por que o governo continua dando? É por populismo? Qual que é? Por que uma medida tão óbvia como essa não é implementada? O problema é que isso, quer dizer, como que você define, quer dizer, há uma percepção do jornalista ou a minha como militante de que, olha, esses governos eles são cúmplices, são coniventes com isso. Agora, no sistema brasileiro do direito, isso tem que virar condenação formal, prova formal. Mas tem indicadores, por exemplo, no Rio de Janeiro tem indicadores claros de civis mortos em confrontos com a polícia. É um indicador claríssimo. Mas o indicador não é uma prova consistente, cabal, é um indicador. O indicador, para ser transformado em prova, na democracia é isso, ele tem que passar por um processo. Então, eu gostaria que lá no Rio de Janeiro parasse imediatamente, já disse isso ao governador, tive lá minhas discordâncias públicas com o secretário de Segurança, mais de uma vez, mas, ao mesmo tempo, a percepção de que isso não vai se resolver na base de um distanciamento. E com o ministro Tarso Genro, conversei várias vezes. Ministro, a minha pergunta é se a política de segurança pública que o Rio de Janeiro vem desenvolvendo, ela está ou não em harmonia com os princípios do PRONASSE. E ele mesmo expressou que já conversou com o secretário de Segurança, conversou com o governador sobre isso. A ida do presidente Lula, esta semana, ela foi a ideia de que pode começar um momento novo. O próprio secretário de Segurança do Rio procurou a equipe do Ministério da Justiça interessado em repensar. Então, eu ainda acredito na possibilidade das coisas serem corrigidas. Ministro, voltando à questão da tortura, só mais uma vez, vai haver no Brasil uma comissão... Qual delas? A questão da tortura aos presos políticos aí no passado. Vai haver uma comissão da verdade, de verdade, no Brasil? Eu não posso dizer, porque não posso definir isso sozinho. O que eu sustento que vai haver é um procedimento do governo federal, do presidente Lula, no sentido de demonstrar claramente o empenho do seu governo, do Estado brasileiro, através do governo federal, no sentido de buscar localizar corpos no Araguaia, outros corpos, onde haja o mínimo indício de possibilidade. Não podemos fazer isso com um gesto espetacular, de ir lá com a mídia, com pá para cavar e depois não resultar em nada. Tem de ser bem preparado, com inteligência, tem de ser com urgência, porque isso não pode se arrastar mais do que as 3 décadas, quase 4, em que já o assunto se arrastou. O procedimento de responder a questão dos arquivos que a ministra Dilma coordena, uma nova lei de arquivos. A discussão de interpretação sobre anistia é um tema do judiciário, que vai ser feito assim.
pode ser uma comissão da verdade. Eu vi o Paulo Sérgio Pinheiro na imprensa defendendo que está chamando um grupo de ex-ministros da Justiça para que junto, como sociedade civil, para que como sociedade civil ofereça esse tipo. E nós precisamos de conhecer os vários procedimentos. O da África do Sul, Comissão de Verdade e Reconciliação, ele consistiria na ideia de que as pessoas que nessa comissão elas reconhecessem assassinatos, tortura, etc., tal, elas sairiam dali, digamos, já com a punição suspensa. Esse tipo de troca. O que se sabe também é que a África do Sul nem tudo funcionou bem. A argumentação lá de que a comissão fez mais reconciliação do que verdade. O Brasil tende a achar o seu caminho. E no caso do Brasil, o processo é muito mais viável do que o da África do Sul e do que o da Argentina, pelos números. Quer dizer, a violência no Brasil ela foi importante, mas comparado com o vizinho argentino, que tem uma população muito menor, os mortos desaparecidos na Argentina são 30 mil. No Brasil são alguma coisa em torno de 400. Então, não tem cabimento com essa pujança do Brasil, desenvolvimento, que é um lugar permanente no Conselho da ONU, seguir hesitando ou sendo moroso num procedimento que tem que ser feito com lucidez, com clareza. Eu repito, a democracia é o governo da luz, da transparência, a ditadura que é da escuridão. Tem que aparecer tudo, tem que abrir documentos, tem que demonstrar esse esforço de realização de uma solução. Glenda. Ministro, o senhor não acha que nesse debate em relação às vítimas do regime militar e anistia, talvez já tenha passado da hora de se abandonar essa ideia de anistia, de esquecimento, porque o sentido amplo, né, o sentido geral de anistia é exatamente esquecimento, perdão. E, assim, não me parece mais fazer sentido que, passados tantos anos do final do regime militar, ainda a gente insista nessa ideia de anistia. Quer dizer, exista uma comissão de anistia, quando deveria existir uma comissão de reparação às vítimas do regime militar ou aos perseguidos do regime militar. Essas vítimas, elas têm que entrar com pedidos de anistia a essa comissão. E o Diário Oficial da União publique, exatamente como era durante o regime militar, uma declaração que fulano de tal é reconhecido como anistiado político. Essas pessoas, elas não têm que pedir perdão, elas não têm que pedir o esquecimento, o Estado que deve a elas uma explicação. Então, eu sei que a comissão está ligada ao Ministério da Justiça, não é a sua pasta, mas me parece assim que talvez fosse o momento do governo pensar um pouco, e a sociedade brasileira, é óbvio, porque isso tem muito a ver com a maneira como foi construído o nosso processo de acerto de contas, mas abandonar essa ideia de anistia, porque essa ideia de anistia é o esquecimento. Então, a gente constrói o tempo inteiro, a gente cria uma comissão de reparação às vítimas sem... É impressionante, mas nesse processo de acerto de contas, as leis que foram elaboradas no Brasil, nenhuma delas usa a palavra vítima. Então, a lei da anistia não usa por motivos óbvios, mas a lei dos mortos desaparecidos não usa, e a lei de 2002, que repara essas vítimas, também não usa a palavra vítima. É atingido, é anistiado. Quer dizer, são eufemismos o tempo todo, mas que sinalizam a nossa incapacidade de pensar a questão exatamente da perspectiva da promoção e respeito aos direitos humanos. Só por favor. Porque, na realidade, a lei da anistia, o que ela impede é a punição penal. É isso que está dito, não é nada mais do que isso. Quer dizer, tanto os outros atos, ou seja, de você ter as Forças Armadas reconhecendo que aquilo foi um mal, pedindo e que hoje as Forças... Eu até fico um pouco... não espero muito que eles peçam perdão, mas dizer... A nova geração, os militares que estão aí em posto de comando não participaram daquilo. Sim. Dizer o seguinte, nós temos fidelidade absoluta à Constituição e não mais praticaremos. Isso seria um ganho enorme. O presidente Lula não pode pedir isso ao chefe das Forças Armadas? Não, número um. E segundo, quer dizer, a questão de você abrir os arquivos também não está proibida pela lei da anistia. Qual é a dificuldade, ministro? Eu sei que o senhor luta mais do que todos nós por isso, mas onde é que esbarra? Esbarra no argumento que não é convincente, de que todos os arquivos da repressão política foram destruídos conforme a lei da época permitia. A ministra Dilma, então, ela redarguiu pedindo o termo de destruição de documentos. E a resposta que veio foi de que, bom, os arquivos, bem como o termo de destruição de arquivos, foram destruídos com base na lei. Então, nesse sentido, a imprensa demonstra que isso não é verdade, porque essa semana foi lançado mais um livro da Thaís Moraes, com cenas, com descrições impressionantes da morte, esquartejamento
de Davi Capistrano da Costa, um líder comunista que teve na Guerra Civil Espanhola, pai do ex-prefeito de Santos, Davi Capistrano. O agente da repressão, ele conta com o nome de Carioca, que ele prendeu, que ele trouxe para São Paulo para o DOI-CODE, levou do DOI-CODE de São Paulo para a Casa da Morte em Petrópolis, e as pessoas que assassinaram o chamaram para ver esse espetáculo dantesco. Né? Quer dizer, então, há arquivos, eles podem estar apropriados indevidamente nas mãos de ex-participantes do aparelho de repressão. A semana passada, um repressor do Araguaia, Jimenez, com o nome Chico Dólar, ele fez um depoimento na Câmara dos Deputados e dizendo: eu torturei, eu matei. Então, de fato, são pronunciamentos, são revelações de imprensa que obrigam o governo a não aceitar esse tipo de evasiva. E há arquivos do Centro de Inteligência do Exército que eu, pessoalmente, não acredito que eles tenham sido destruídos. Existe uma folha de alterações. Cada militar das 3 armas, ele tem uma folha que diz o dia em que ele sentou praça até o dia em que ele morre, com licenças médicas, todos os deslocamentos por estados. É só fazer um exame das folhas de assentamento que você vai ter o movimento de quem foi do DOI-CODE, quem não foi, quem esteve no Araguaia, o próprio Paulo Sérgio Pinheiro fala: não interessa, destruiu, tem que ver quem destruiu e responsabilizar quem destruiu. Não, sim. Se é que destruiu. Isso tem de responsabilizar. A ministra Dilma está determinando que se faça, então, a devida sindicância. Agora, sobretudo, é preciso fazer a reconstituição de autos, porque na hora que disser não há mais, a Secretaria Especial de Direitos Humanos tem alguns milhares de páginas de documentos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O arquivo de Garland Roth, da Unicamp, o Brasil Nunca Mais, um projeto da Arquidiocese de São Paulo, em que eu trabalhei pessoalmente durante 6 anos, tem 1 milhão de páginas. O Superior Tribunal Militar, ele tem lá todos os processos judiciais com denúncias de torturas com nome. Então, o projeto Memórias Reveladas, da ministra Dilma, que vai ser anunciado em janeiro, fevereiro no máximo, ele interligará isso e fará o chamamento. Agora, também, as ditaduras, os criminosos, de um modo geral, eles apagam rastros. Não vamos achar que eles foram guardando todos os documentos de cada ordem para ir executar, de cada ordem para levar a pessoa para Petrópolis. Mas, pelo que o senhor está dizendo, o senhor até já está fartamente documentado. Existem documentos, é preciso completar esse processo. Existem muitos documentos. A ministra Dilma determinou a abertura do arquivo da ABIN, que já em dezembro de 2005 foi transferido para o Arquivo Nacional, está à disposição, e houve um erro de governo de não ter divulgado bem, um erro da imprensa de ter recebido aquilo com a tensão do momento, que era a crise política de 2005, que se rejeitou assim: esses arquivos não têm nenhuma novidade. Tem. Quem for lá e ficar pesquisando vai achar informações que ainda não eram conhecidas. Ministro, a gente tem 30 segundos para a sua pergunta e para a resposta dele, por favor. Quando saiu a posição da Advocacia Geral da União, da AGU, com uma posição pró-torturadores, o senhor ficou numa posição desconfortável, acenou até com a possibilidade de sair do governo. O senhor ainda pensa nisso? Mudou de ideia? Não, isso foi na entrega do prêmio Vladimir Herzog, que nos emociona a todos. A Lilian foi aluna dele e foi uma cerimônia muito... Você mesmo foi premiado. E ali eu disse, num discurso, em tese, de que se prevalecesse esse ponto de vista, que eu digo, não vai prevalecer, né, eu tenho o compromisso do presidente Lula nesse sentido. Uma pessoa como eu não poderia continuar no governo. Né, foi o que eu declarei, sustento isso, mas é uma alternativa prejudicada porque eu tenho segurança de que esse ponto de vista não vai prevalecer. Ministro, muito obrigada pela sua presença. A gente torce para que tudo isso se transforme em ação. Acho que ninguém aqui discorda, não pode discordar, né, dos direitos humanos, que são, em vários aspectos da nossa sociedade, desumanos. Muito obrigada aos nossos entrevistadores, aos nossos tuiteiros. O Roda Viva volta na semana que vem, na segunda-feira, às 10h10 da noite. Até lá.